O Alesp Notícias Primeira Edição está de volta. O Ministério da Saúde confirmou há 219 casos de varíola dos macacos no Brasil. No estado de São Paulo, são 158 registros, mais de 70% dos casos. O Instituto Butantan criou um comitê técnico com o objetivo de acompanhar esse aumento de casos e a transmissão comunitária do vírus. Além disso, os pesquisadores do Butantan vão estudar a produção nacional de imunizantes contra, então, essa doença. Para falar sobre esse assunto, essa doença, a gente vai conversar agora com o Enio, que é médico dermatologista. Olá, doutor, seja bem-vindo, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Doutor, para começar, então, explica para a gente, né, o que é essa doença, né, esse vírus e de que há como a gente se proteger? Esse vírus é um vírus parente do vírus da varíola humana, muito semelhante ao vírus do herpes e a outros vírus que a gente tem contato há muitos anos, e que é um vírus predominantemente de incidência em animais silvestres. Ele levou o nome de varíola dos macacos porque, primeiramente, ele foi encontrado em macaco, mas ele incide em roedores, em cachorros do mato, e realmente o contato com o humano é acidental e a propagação entre humanos é pouco frequente no nosso meio. Em alguns países ela é mais frequente, ela é bem conhecida, como na Nigéria, por exemplo, e de repente houve esse surto que se tornou mundial. E a contaminação, ela acontece de que maneira? A contaminação é uma contaminação por troca de fluidos, seja de fluidos orais ou pelo contato sexual, ou pelo contato com secreção das feridas. Ela se manifesta com feridas pelo corpo e realmente essas feridas contêm vírus e o contato com essa secreção pode levar à contaminação. E, doutor, ela pode também se confundir com outras doenças? Sim, realmente o diagnóstico é difícil e às vezes até eu fico me perguntando como se chegou a essa suspeita, porque ela é muito semelhante não só à varíola humana, mas a alguns casos de herpes, alguns casos de impetigo, algumas outras doenças que causam feridas na pele. E a varíola, então, quando o senhor falou, né, de ferimentos na pele, como que é a aparência, né, desses ferimentos? São bolhas? O que aparece? E onde, assim, com mais frequência? Bolhas que viram feridas por toda a pele do corpo podem aparecer. Bolhas que aparecem sem uma causa imediata, parece uma lesão de uma queimadura realmente, ou de um herpes mesmo, para quem já viu, ou de uma catapora, só que são grandes, não são lesões tão pequenas. São lesões mais ou menos do tamanho de uma, de uma uva mesmo, né? De uma uva pequena. Não são feridas pequenas, são feridas grandes, assustadoras, né? Então, realmente, ela dá uma ideia de mais gravidade do que tem na verdade. A varíola humana, a varíola major, tem cerca de 30% de óbitos, né? Já a varíola dos macacos ela é mais semelhante à varíola minor, que é uma varíola menos grave. Então, ela teria menos de 1% de casos graves ou fatais, né? Com boa assistência pode até se diminuir isso, porém ela é uma doença grave, não deixa de ser uma doença grave, é uma coisa nova, não conhecemos e a gente aprendeu a ter medo dos vírus, né? Ela pode deixar sequelas, né? Assim como a Covid, por exemplo, né? Que a gente sabe que depois, então, de toda a inflamação que ela deixa, alguns órgãos ali podem ficar comprometidos. Ela também tem esse aspecto, essa característica? Sequelas, principalmente cicatrizes. Cicatrizes na pele, principalmente, né? Realmente provocam lesões bastante inestéticas, né? Que dão bastante trabalho depois para a gente tentar melhorar, trabalho de cirurgia plástica corretiva, etc. Porém, não costumam dar sequelas gerais. O problema maior é que durante a crise mesmo,
o sistema imunológico fica comprometido lutando contra esse vírus e podem ocorrer outras infecções simultâneas. Uhum. Doutor, essa doença, né, a varíola, tem-se, né, vacina para isso, né? Então, ali tem uma época da vida, ali na infância, que se toma também a vacina contra isso. Mas aí, essa outra, não estamos protegidos. A vacina contra a varíola humana protege contra a varíola dos macacos também. Existe uma proteção imunológica cruzada. O vírus é muito semelhante. Talvez até seja uma espécie de um mutante do vírus da varíola humana, ou o vírus da varíola humana seja um mutante de um outro vírus comum que originou os dois vírus, né? Então, realmente, o esquema de vacinação contra a varíola era do calendário normal, era usual até 1980. Eu lembro bem desse detalhe, porque é o meu ano de formatura. E foi quando a vacinação de varíola foi retirada do calendário por ela ter sido considerada erradicada no mundo. Então, desde 1977, não se tinha novos casos de varíola humana no mundo, né? Em 1980 parou-se a vacinação de rotina, mas a vacina é eficiente. Existem estoques de vacina, porém são limitados, não seriam suficientes para vacinar toda a população rapidamente. Mas teria necessidade de, tendo estoque, vacinar toda a população ou não? O número de casos que nós temos ainda não chega a ser necessário então, pegar uma grande parte da população? Essa é uma discussão bastante complexa e não dá para a gente chegar a um consenso rapidamente. A vacinação de varíola é feita com um vírus atenuado, um vírus chamado vacínia, que é um vírus que provoca uma doença bem mais leve e que protegeria da varíola, tanto da varíola humana como da varíola dos macacos. Porém, ele provoca uma doença. E em pacientes imunodeprimidos ou com problemas imunológicos, ele poderia ser sintomático. Então, não é um vírus para sair se dando gratuitamente. Se for possível evitar, é melhor. E seria o tempo para produzir vacina suficiente seria relativamente longo. Então, se não houver uma propagação dos casos, se a gente conseguir, com medidas higiênicas, evitar, melhor não vacinar. Mas é uma discussão larga, se valeria a pena, e se tivesse vacina para todo mundo, talvez fosse indicado sim, para conter a propagação. O Instituto Butantan criou, inclusive, um comitê já para acompanhar esses casos, né, o aumento do número de casos e, se necessário, então, a criação e desenvolvimento de uma vacina para combater esse vírus. Assim como nós tivemos a época da Covid também, né? O Instituto Butantan também já se mobilizou rapidamente para trazer uma vacina. A gente vê que as ações também públicas, o legislativo também apoiou muito a época da Covid. É necessário, né, o poder público realmente acompanhar, fiscalizar, né, esse aumento do número de casos, até para ter um controle, se há necessidade de uma medida mais, né, como o senhor falou, se há necessidade então de uma vacinação em toda a população ou não, né, por exemplo. A preocupação é totalmente legítima. Não existe dúvida que a gente tem que ter respeito por uma doença que chegou e que pode se modificar, que pode realmente mudar durante a evolução. Porém, ao que tudo indica, isto não tem nenhuma probabilidade de se tornar uma pandemia, uma coisa de maior gravidade. Mas tem que ser monitorado, porque essas coisas mudam. Ninguém imaginaria que o Covid fosse fazer o estrago que fez. Então, em respeito a isso e em respeito às eventuais vítimas, é importante uma vigilância epidemiológica bastante severa. Doutor, quais são os exames para detecção, né, desse vírus? Porque, como o senhor falou, pode se confundir ali com a varíola humana, mas também, por exemplo, com uma herpes, né? As pessoas às vezes têm algumas erupções na pele por conta de outro tipo de vírus. Qual então o exame ideal e qual especialista? Procura o dermatologista?
o exame é feito na própria ferida. Então, é um RT-PCR semelhante ao que se colhe, por exemplo, para a detecção de doenças virais, como, como as doenças respiratórias, como o próprio Covid, só que em vez de se colher o material da garganta, se colhe da própria ferida. É possível fazer o exame já existe, e pode ser pedido por qualquer médico. Então, quando houver suspeita, frequentemente o paciente vai procurar um infectologista por causa da doença febril, ou um dermatologista por causa das lesões de pele, ou até um posto de saúde mesmo. Muitas vezes vai cair num generalista e esse pode pedir mesmo. Eu aconselho que já saia com o pedido. Quero agradecer a participação hoje aqui no Alesp Notícias, primeira edição, de Enio Ziman, que é médico dermatologista. Falou com a gente, então, sobre essa situação, né? Esse surto que nós temos aqui no Brasil e no estado de São Paulo, aumento do número de casos de varíola dos macacos, né? Esse vírus que o doutor já explicou para a gente todas as características dele, como se manifesta e também a prevenção, como cada um de nós então deve se portar frente às feridas que podem aparecer aí no corpo e procurar um especialista. Doutor, muito obrigada, ótimo dia. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada.